Fala, tropinha, suave. Acabei demorando um tempo aí pra voltar a gravar. Tava em período de prova, várias coisas, né, acontecendo. Mas, pô, em primeira mão, já queria agradecer já pelo resultado no primeiro vídeo. Acabou que o vídeo ficou com cerca de, pô, mais de 20 mil views. Não esperava de forma alguma. Primeiro vídeo, assim, já, pô, já consegui atingir esse tamanho, assim, de público. Pô, fico feliz que meu vídeo tenha chego em tanta gente assim. Meu intuito é ajudar, né? Meu intuito é conseguir alcançar o máximo de pessoas que estão nessa trajetória aí e que elas consigam também obter sucesso nessa parada de concurso, bagulho de estudar, entendeu? E, pô, a ideia do vídeo hoje é uma ideia tranquila. Eu vou estar respondendo algumas perguntas que fizeram aí tanto no Instagram, pô, no YouTube. Tem algumas perguntas que eu cheguei até a responder no próprio YouTube, assim, na caixinha de comentário, mas eu achei interessante trazer para poder eu conseguir dissertar mais sobre essas perguntas, que eu acho que tem coisas a mais ali para falar, tem detalhes que não dá para citar no só comentário ali digitado, entendeu? Então eu preferi trazer, mesmo já tendo dado uma resposta para a pessoa, eu preferi trazer para poder falar um pouco mais e acrescentar alguns detalhes. Só um anúncio breve aí, rapaziada, antes de começar, eu tô com um cupom lá de 10% de desconto no Estratégia, tanto no Estratégia Militares, tanto no Vestibulares, até no de Medicina lá também. Então se você quiser adquirir algum curso, estiver pensando em adquirir algum curso de Estratégia, banco de questões, qualquer parada lá, colocando meu cupom, é 10% de desconto. O cupom é Daniel, vou deixar aí na tela. Cupom simples, não tem como errar. E outra parada aí que eu ia anunciar também, já falei no primeiro vídeo, trazendo pra vocês aí no link na descrição, método rasante. É do parceiro meu, Big Mix, você já deve conhecer aí, moleque passou na porra toda. O método dele ajuda você que tá iniciando nos estudos a se organizar, a perder menos tempo, entendeu? É ideal para você usar o método em conjunto com algum curso. Você que já faz parte de algum curso presencial, às vezes até tem um curso online, mas tá se sentindo perdido, o método dele te ajuda a se organizar e dar o foco necessário para não perder tempo ali. Ele te ensina basicamente a você estudar o curso que você tem, tá ligado? O link tanto do Estratégia aí, para você fazer uma compra, e o link do Rasante também tá aí na descrição. Então, como eu disse aí, o vídeo vai ser breve, vou responder algumas perguntas que eu achei interessantes. A primeira pergunta que eu separei aqui me perguntaram como eu estudava inglês. Eu fui desenvolvendo a forma que eu estudava inglês para eu poder ter mais acerto nas provas, né? Para a prova que eu queria, que era EFON, o nível de inglês estava um pouco acima, um dos mais difíceis dentre as provas ali. E eu fui ajustando para eu poder conseguir tirar uma boa nota na prova de inglês. Eu comecei a ler muita notícia no BBC News, tá ligado? Que é um jornal. Aí tem um jornal online, pô, todo dia antes de começar a estudar, eu pesquisava, aí pegava a notícia, tá ligado? Geralmente eu procurava a notícia no começo, eu procurava a notícia de um assunto que eu gostava, que seria bem mais fácil de associar. Então, por exemplo, quando eu tava começando e eu ainda não tava tão rato na leitura assim, não tava com aquela facilidade de ler, eu pegava e selecionava uma notícia sobre futebol, por exemplo. É um assunto que eu gosto, é um assunto que eu tenho familiaridade. Às vezes é uma notícia da parada que eu já até sabia, só que tava em inglês, então eu lia e aí eu ia fazendo associações do inglês pro português, né, que eu já sabia. Então, por exemplo, eu lembro que eu vi a notícia sobre Champions League. Aí, porra, o Manchester City foi eliminado pelo PSG, sei lá, tô dando um exemplo. Aí eu já sabia que isso tinha acontecido, tá ligado? Eu tinha assistido o jogo no dia anterior. Mas eu pegava e lia a notícia mesmo assim. Na minha cabeça eu conseguia algumas palavras que eu não sabia o que eram, eu pegava pelo contexto. E no começo eu fazia isso. Escolher assuntos sobre Brasil também, América Latina, né? Às vezes é um assunto político do Brasil que chegava lá na gringa, e aí eles retratavam lá, eu já sabia o que tinha acontecido. E isso foi me ajudando muito, por incrível que pareça. É algo simples, mas eu percebi que eu tava adquirindo uma velocidade na leitura. A minha velocidade de ler assim, entender a parada, tá ficando muito rápido. Eu bati o olho assim, já entendia. Só um adendo aqui, isso não tem nada a ver com fluência, com falar inglês fluentemente. Quem me conhece mais intimamente assim sabe que eu tenho bastante dificuldade de falar inglês, não é um ponto forte meu, mas eu consegui tirar muitas boas notas nos concursos. Eu gabaritei inglês na EA, no concurso que eu fiz 02 da EA, eu consegui gabaritar inglês. Na própria EFON, eu consegui acertar 17 das 20. Na escola naval, se eu não me engano, acertei 15 das 18. Na SpaceX eu gabaritei também inglês. De forma que o inglês virou uma matéria forte minha, virou um ponto de conforto, assim, que se eu tivesse me fudendo numa prova, eu partia para inglês que eu sabia que eu ia conseguir matar duas, três, quatro, assim, ia conseguindo matando, e isso ia me dar confiança. Então era um ponto de segurança ali para mim. Outra coisa que eu fazia no inglês também, isso aí já é algo mais metódico, mais pessoal, não sei se vai servir para todo mundo, mas
eu gosto de falar também que eu fiz isso porque eu vejo muita gente criticando. Eu pegava no texto lá do BBC que eu acabei de ler e as palavras que eu não conhecia, eu anotava. E depois eu anotava o significado delas, em inglês ainda. Eu tentava não traduzir, eu tentava pegar sinônimos em inglês que eu pudesse entender. E eu pegava essas palavras, eu colocava no aplicativo, que era Anki Card, uma porra assim. Que pra mim era maneiro, porque eu colocava a palavra, aí a palavra aparecia em inglês pra mim, aí eu tinha que ler e pensar na resposta. Aí quando eu pensasse na resposta, eu clicava lá pra revelar e ver se estava certo. Isso me ajudou a fixar, mano. Me ajudou a fixar muitas palavras, principalmente phrasal verbs. Teve um phrasal verb que caiu na escola naval, que assim que eu abri a prova eu já sabia o que era. Então eu comecei a prova com uma questão a mais, porque por simples ter gravado a parada, mano. Então, eu vejo muita gente criticando aí parada de flashcard. Ah, pô, bagulho de mongolóide, viadagem. E realmente, pô, dependendo da matéria, vai ser inútil. Por exemplo, eu acho que para exatas é inútil. Eu, sinceramente, nunca consegui pensar em alguma forma de colocar isso nas exatas. Mas em matérias que... Não em matérias, mas em assuntos de algumas matérias que são mais decoreba, como, por exemplo, phrasal verb em inglês. É saber ou não saber. Então, nesses pontos de coisas mais decoreba, foi um aplicativo que me ajudou. Eu acho que se a pessoa souber usar, acho que toda ferramenta é válida. Eu não acho que é só uma forma que funciona, não. Acho que isso é muito pessoal e quanto mais você testa, você se conhece, melhor esse processo fica, assim. Você tem um autodidatismo muito melhor. Não sei se essa palavra existe, mas enfim. Bom, outra pergunta que me fizeram: quantas questões eu fazia por dia? E assim, é uma pergunta meio ampla, assim, e é difícil de precisar um número. Não tem como eu dizer quanto eu fazia. Eu acho que a intenção de todo mundo é sempre fazer o máximo, né? E o que eu digo sobre questão sempre, eu acredito que as questões devem ser maioria do seu estudo, mas você tem que pegar a teoria. Assim, não adianta você cair direto para as questões sem ter visto a teoria. Se você já viu o assunto, não é seu primeiro ano de concurso, pô, já viu o assunto, já tem uma noção mais ou menos do que é, tá um tempo sem ver, eu sempre faço isso. Eu pego lá, tento matar uma questão, se, pô, ficar muito complicado, eu, pô, dou uma relida lá na teoria, vejo a resolução, isso faz parte, entendeu? Mas a ideia das questões é, pô, fazer o máximo possível e questões com correção, rapaziada. Não adianta nada você, pô, ficar quebrando a cabeça, vai desenvolver um raciocínio lá e você não vai ter como corrigir depois, entendeu? Eu prefiro fazer, pô, 10 questões que tem a resolução do que 20 que não tenham, porque a minha intenção é aprender alguma coisa com aquelas questões. Pô, se eu puder fazer 20 com resolução e 20 sem resolução, fazer 20 com resolução. Dadas as devidas proporções, eu vou sempre, pô, preferir pela quantidade, mas tem que ter a qualidade também. Então, às vezes, a questão aloprada que teu amigo te mandou no WhatsApp, pô, mata aí, não tem gabarito, cara, pensa 2 vezes, porque tu vai perder um tempo ali, tu vai ficar um tempo, porra, tentando matar aquela porra e às vezes tu não vai matar, ou às vezes tu vai chegar no resultado, vai nem conseguir corrigir, entendeu? Hoje em dia, a gente tem algumas ferramentas aí que ajudam. Quem sabe usar inteligência artificial, pô, ChatGPT, DeepSeek, essas porra aí, mano. Mano, quem sabe usar na moral, otimiza muito o estudo e vira um aliado. Eu vou ser sincero, no final, assim, do meu estudo, quando eu já tava, pô, faltando 2, 3 meses pra prova, eu ainda não sabia mexer no ChatGPT, eu aprendi mais a mexer mais no finalzinho, mas na reta final ali, que eu tava matando muita questão de inglês, e muitas questões não tinham gabarito, eu tentava pegar alguma base com ele ali, perguntar pra ele algum direcionamento. Ele não é 100% confiável, principalmente nas exatas. Nas exatas é mais difícil. Coisas que são fatos históricos, coisas que são assim, paradas que dá pra pesquisar na internet e saber, tá ligado? Tipo, eu acho que o ChatGPT deve ser excelente pra história e geografia, por exemplo. Pra matemática, física, já é um pouco diferente. Tu vai jogar uma questão ali e às vezes ele vai dar uma divergência, entendeu? Então tem que saber usar. Mas eu acredito que é um bom aliado pra questão de inglês, português, tá? Mas não confie 100%. Pô, outra pergunta que fizeram aqui é se eu fazia anotações. Eu fazia anotações, sim. Quando que eu fazia anotações? Cara, não tinha uma regra muito específica, não. Eu fazia quando eu achava necessário. O que eu anotava, em geral? Eu tô estudando termodinâmica, por exemplo. Eu não anotava fórmula, assim, as fórmulas mais triviais da matéria. Eu não anotava. Eu anotava uma ou outra ali, que era, sei lá, pulo do gato. Tem tal situação. Pô, se tu tacar essa fórmula aqui, aí tu zera isso aqui, pum, a questão vai sair rapidinho. Aí eu anotava esse bagulho, né? Porque meu intuito era passar. Ter um pulo do gato ali, pra mim, era sempre bom, pô, poupar tempo na prova. O que eu anotava muito, isso, pô, anotava bastante. Questões que me geraram dificuldade e que, quando eu compreendi a ideia, me gerou um novo olhar sobre o assunto ou a matéria. Parece meio complexo, mas, por exemplo, tu travou numa questão aqui, pô, caralho, questão não sei, não faz sentido. Aí tu abriu a resolução, caralho, não faz sentido. Aí do nada tu olhou assim, caralho, peguei a visão, entendi o que tá acontecendo. Pô, maneiro. Quando eu senti essa sensação, eu falei, pô, eu acho que essa questão é importante de eu anotar a ideia dela, porque é uma aplicação direta de alguma parada da teoria que eu achei interessante colocar aqui
ali, eu anotava isso, eu anotava a questão, a resolução dela, e eu tinha, tipo, um banco de questão, assim, resolvido. De vez em quando eu revisava, tentava matar as questões, sem ver a resolução. Era uma forma de revisar, entendeu? Me ajudava ali. Eu sempre preferi uma parada mais prática, as minhas anotações eram mais voltadas para as resoluções das questões, entendeu? Concretizar ideias novas que eu tive ali da matéria, sacadas que eu não teria normalmente, ideias que porra, caralho, bagulho diferente, entendeu? Coisas que não são tão simples assim de se pensar e que talvez daqui a alguns dias eu possa esquecer. Era mais assim que eu anotava. Bom, outra pergunta aqui que me fizeram é como eu transitei do nível EA para o nível EFON, né? E eu expliquei mais ou menos lá no primeiro vídeo que eu fiz, né? Que antes eu queria a prova da EA, aí prestei a prova da EFON pela primeira vez, comecei a me interessar pelo que era, enfim. E aí teve um momento que eu comecei a estudar mais nível EFON do que nível EA, né? Como eu fiz isso? E, pô, é uma pergunta um pouco difícil de explicar, de responder, no caso, porque eu não lembro ao certo o momento que eu virei a chave e falei, agora eu vou estudar para EFON. Eu acho que não teve esse momento. O que aconteceu foi que depois da prova da EFON, eu continuei mais ou menos estudando para EA, só que eu comecei a subir o nível, sabe? Então, eu tava estudando MHS. E aí eu matava as questões da EA, matava a questão da SpaceX, e eu falei, pô, vou tentar matar a questão da AFA. E aí, de primeiro momento, eu não conseguia matar a questão da AFA, normal. O que eu fazia? Eu voltei do zero. Em primeira mão, eu não voltei do zero. Eu tava estudando para EA, e do nada eu comecei a tentar matar a questão AFA, EFON, e porra, eu não ia conseguir assim do nada, não. Eu não ia conseguir sair matando as questões com a puta da facilidade, óbvio. Então eu pegava as questões e via a resolução bastante, coisas que eu via na resolução que eu não fazia ideia do que era. Eu buscava a teoria daquilo, entendeu? Eu buscava uma teoria mais aprofundada para poder entender. Coisas de resolução que tinham a ver apenas com uma sacada que eu não tive, uma ideia que às vezes ali eu não pensei, porque eu estava ingênuo, eu anotava no caderno lá, como eu disse, eu anotava lá no caderno e seguia o jogo, entendeu? Eu acho que essa transição que eu tive de nível EA para nível EFON foi algo, pô, mais sutil do que vocês imaginam, assim, quando eu falei lá no vídeo. Tipo assim, eu não cheguei, acordei um dia e falei, agora eu vou estudar para EFON e eu vou voltar do zero e eu vou... Mano, não fiz isso, tá ligado? Eu continuei estudando pro nível que eu tava, então eu comecei a pegar questões mais difíceis e comecei a desenvolver ideias novas de resolução, e com o tempo eu comecei a ter mais facilidade. Muita teoria, muitas coisas nas resoluções eu não sabia, eu não tinha visto, porque a teoria que eu tava pegando era a teoria para uma prova aqui, eu tava agora estudando para uma prova aqui. Então muita coisa procurei a teoria em algum livro, algum PDF. Uma pergunta interessante aqui que eu achei. A mulher que me perguntou como que eu lidava, vou até ler aqui, como que eu lidava com as distrações. Aí ele citou aqui redes sociais, mulheres, lazer, como você fazia. Então, eu achei essa pergunta interessante porque eu acabei tomando uma medida um pouco drástica no último ano, né, que eu estudei, foi o ano que eu passei, e depois de 2 anos, né, eu tenho algumas conclusões sobre a medida que eu tomei. Qual foi essa medida? Quando chegou no começo do ano, eu decidi que eu ia desativar o Instagram e ia ficar off aquele ano, até passar, tá ligado? Foi algo que eu acho que me ajudou, não nego, e acabei passando, mas eu acho que eu não precisava ter sido tão drástico. Hoje, 2 anos tendo se passado isso aí, eu acho que não precisava ter sido tão drástico de desativar o bagulho, entendeu? Eu acho que eu poderia ter limitado o uso e eu só abri o Instagram de novo depois que eu passei, tá ligado? Não me arrependo, como eu disse, mas eu acho que em certos momentos eu fiquei meio alheio à realidade e de uma maneira que às vezes não precisava. Eu poderia estar estudando, poderia estar evoluindo, mas às vezes eu, tipo assim, eu não sabia nada do que estava acontecendo no mundo, e às vezes eu saía para algum lugar assim, e até para socializar com as pessoas era um pouco difícil, porque eu tava totalmente perdido da realidade. Eu lembro que na época teve um bagulho do... Vocês vão lembrar. Bagulho que o submarino implodiu o submarino, assim, ó. Pô, teve um dia, cara, eu fui conversar com a pessoa falou esse bagulho. Já tinha 2 semanas que tinha acontecido. Eu não fazia ideia que isso tinha acontecido, tá ligado? Aí, pô, tava muito desconexo da realidade. Eu acho que isso, querendo ou não, pô, é uma parada meio ruim. Mas pro meu objetivo na época, que era só passar no concurso, não morri por causa disso, entendeu? Não morri porque, pô, não tava sabendo das atualidades. Se você for capaz de medir, tiver maturidade para poder saber manejar e tal, medir o tempo certo de rede social, acho que é o ideal. Eu assumi na época que eu não tinha maturidade para conciliar, então eu cortei de vez, porque para mim era mais fácil e acabou, deu certo, tal, não me arrependo. Rapaziada, a última pergunta aqui. Fizeram curso online ou presencial? E aqui, um assunto bem importante. Eu vou citar alguns cenários aqui. Eu passei pelos dois. Em diferentes momentos, eles foram muito proveitosos para mim. Quais são as vantagens do curso online? Você estuda o horário que você quiser, né? O horário que você tiver livre. Então, ele é muito flexível. Você estuda no conforto da sua casa. Você só depende de si mesmo para estudar. Você não depende de nenhum outro fator externo. É uma parada que você tem muito
mais autocontrole, você avança na matéria no ritmo que você quiser, você não está preso a algum cronograma pré-determinado e, como consequência disso, te exige muito mais disciplina. Você pode ser o cara que vai, deslanchar, que tá ávido por conhecimento, porque tu não vai ter limite, sabe? O teu ritmo é tu que define. Como se você tiver também vagabundo, tu não vai estudar nada, entendeu? Tu não vai estudar nada. Isso é um perigo, isso é algo ruim do curso online. Já o curso presencial, aspectos positivos do curso presencial. É mais fácil para quem está começando. O curso presencial é mais fácil para quem está começando e está muito perdido. A pessoa não tem dimensão do tamanho do edital. A pessoa não tem aquela sensação de, por exemplo, cara, o que eu tenho que estudar em matemática? Ah, vai desde conjuntos até, geometria analítica, tá ligado? A pessoa não tem essa sensação. Curso presencial, tá ligado? Na minha visão, se você tiver numa turma boa, com pessoas que estudam bastante, você vai estar envolvido ali por gente que vai acrescentar muito no seu estudo. Você vai poder ter várias pessoas ali para tirar suas dúvidas, você vai ter contato mais direto com os professores. É muito mais fácil de tirar uma dúvida presencialmente do que online. As aulas são bem mais dinâmicas, tem mais interação. Dependendo, você vai ter uma facilidade no aprendizado no presencial, muito mais do que no curso online. Porém, qual o lado ruim do curso presencial? Ele, em teoria não, em média, ele é mais caro do que o curso online, então você vai ter que desembolsar uma grana maior para você ir para o curso presencial. Dependendo da turma que você tiver, se você tiver numa turma de vagabundos, você, vai ficar vagabundo também, a não ser que você tenha um mental forte ali de ser diferenciado, entendeu? E se você for diferenciado no curso presencial ali e, ficar mais isolado porque sua turma não é tão boa, você uma hora ou outra vai acabar migrando pro curso online, porque essa é a pegada do curso online. Você é um cara que tá mais centrado ali, focado no seu, e, mano, você vai querer pegar no seu ritmo, tá ligado? O curso presencial, ele tem o contra. Às vezes o curso vai ser longe da sua casa, então você vai ter que gastar com transporte, você vai gastar com alimentação, você vai ter que levar marmita para comer, ou você vai comprar um lanche lá, você vai ter mais gasto em geral, vai ter mais custo. Dependendo do seu cenário, vai ser mais proveitoso o curso presencial, dependendo vai ser mais proveitoso o curso online. Quando às vezes você está na turma presencial e você é bom, se você for seguindo muito o cronograma do curso, você tá bom, aí você vai ficar aqui, ó. Você pode ir, mas você vai ficar aqui, sabe? Vai ficar sempre aqui. Agora, o curso online, mano, tá estudando, tu tá aprendendo e tu vai começando a aloprar, tu perde a noção, sabe? Tu perde a noção que tu não tem comparativo, tu não tem quem tu olhar pro lado assim e falar, tô no nível de fulaninho. O teu comparativo vai ser sempre você mesmo, e tu vai sempre pensar que tu não tá suficiente. Isso sendo bem utilizado, aí, mano, você evolui que você nem percebe o quão absurdo você evolui. Foi o que aconteceu comigo em 2023. Eu saí de um ano pra reprovado na EFON pra, 0,5 do concurso, tá ligado? Em um ano, apenas um ano, porque eu comecei a estudar, o meu parâmetro era eu mesmo. Eu comecei a evoluir, quanto mais eu aprendia, mais eu queria aprender. Até o dia da prova foi isso, ritmo frenético. E chegou na prova, eu cheguei, caralho, eu consegui fazer uma prova excelente. Então, eu sou defensor do curso online por causa disso. Por mais que eu saiba que, dependendo da sua situação, seu cenário, às vezes você não tem uma estrutura boa para estudar em casa, e às vezes o curso presencial vai ser ideal para você, que às vezes vai ter uma salinha lá, uma biblioteca. Se você tiver a oportunidade de experimentar os dois, experimente. Eu sei que, não é algo tão acessível assim, é caro, tá ligado? Mensalidade. O que eu tinha pra falar basicamente é isso. Eu tentei fazer um vídeo mais breve aqui, respondendo algumas perguntas, até pra ver se vai dar certo isso aqui. Se der certo, eu pretendo fazer outros vídeos nessa pegada, respondendo as perguntas. E, enfim, mais uma vez, obrigado aí pelo resultado do primeiro vídeo, não esperava. Fiquei bem feliz mesmo. Pra quem tiver interesse aí, adquirir o curso de estratégia, cupom Daniel, 10% de desconto. Estratégia militar, vestibulares e medicina. Se for comprar qualquer produto aí, coloca o cupom, né, pra ficar mais barato, também pra me dar uma moral. Vou agradecer e tamo juntão, rapaziada.